Olá pessoal, vamos iniciar a quarta mini mandala. Vamos estar precisando desse disquinho de MDF de 5 milímetros. Eu já pintei ela de preto, como vocês podem ver. Ela já tem aqui até um buraquinho, porque era para fazer um colar, mas eu acabei decidindo não fazer o colar e vou usar para bandeja de café mesmo. Então, vamos só desconsiderar esse buraquinho. Vamos precisar de uma folha de papel e esses palitinhos de espeto, um de 2 milímetros de diâmetro, outro de 4 milímetros de diâmetro. Se vocês não acharem com ponta de lápis, dá também super certo. Vejam, é muito simples. Nós vamos estar usando a parte de trás, a parte de frente, palitinho de dente. Então, a gente vai treinar a motora fina aqui, né? Vamos precisar do nosso compasso, a parte de trás de um lápis. E o que mais que nós vamos precisar? Nós vamos trabalhar uma espiral, então a gente precisa de uma cor como essa, dourada, que vai servir de referência, como uma âncora para a gente não se perder na hora de fazer a construção. E aqui vamos ter essa cor violeta, depois temos essa cor lilás. Na descrição vão estar os números. Depois tem essa cor lilás bebezinho, que vocês podem ver aqui. Na descrição do vídeo estão os números dessas tintas, para quem estiver no Brasil. Para quem está em Portugal, em qualquer outra parte do mundo falando português, é só pegar cores similares, né? Então aqui eu vou fazer essa transição para essa cor como uma aquamarina, né? E depois a gente vai para o turquesa. Então eu gosto muito dessas cores. É importante ter uma cor âncora, como essa cor dourada aqui. Supremamente importante. Então a gente vai precisar achar o centro desse disquinho. Para isso nós vamos desenhar aqui, tá? Nós vamos fazer uma espiral de 5 pontos, então nós vamos precisar dessa referência desse disquinho aqui, para vocês vão ver essa metodologia de trabalho. E fora disso, eu não sei se vocês lembram que na aula anterior eu mostrei como achar o centro com um molde de papel que a gente fez, né? Então, a gente só precisa checar que tá bem dobradinho e a gente alinha aqui com a borda, sujeita bem forte aqui, tá? Com a borda, levanta assim um pouquinho esse pontinho aqui, faz um ponto, beleza? E esse vai ser o ponto central do nosso disco, tá? Vocês podem checar que do ponto central para o centro, sejam 2,5 centímetros, e do ponto central para o outro também. A gente precisa traçar a linha, mas eu acho que só precisava traçar... aqui tem tinta, desculpa, gente. Eu vou pegar nós vamos precisar só uma perninha da linha, não precisa as duas, né? Então, eu vou pegar aqui uma borracha, com muito cuidado, para não esquecer do ponto central. Vou retocar aqui. E aqui tá o ponto central. Beleza? E ótimo. Essa vai ser a nossa referência de 0 graus, né? Lembrando que o que sempre fala, a circunferência é 360 graus. Ela é mensurada em graus, são 360 graus. E nós vamos dividir esse disquinho em 5 partes iguais, né? Então, por exemplo, se eu dividir 360 graus da circunferência inteira, se eu dividir por 5 partes iguais, então eu vou ter 5 partes iguais, tá? Tá muito vento aqui.
de 72 graus, né? Mas se eu ficar muito enrolada, muito complicada com a matemática, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o transferidor, eu vou alinhar o ponto central, esse pontinho aqui, com o ponto central do transferidor, e eu vou alinhar a linha justamente com 0 graus, como vocês podem ver aqui. E eu vou contar aqui 72 graus, dá aqui certinho. Então, de 0 a 72 graus é a primeira parte da minha pizza. E eu vou fazer uma marca desde o ponto central até esse risquinho que eu fiz. Legal? E agora, para eu não ficar contando muito e ficar muito complicado, eu vou repetir o procedimento como se essa linha fosse o grau 0. Então, eu alinho o ponto central do transferidor com essa linha aqui e vou marcar em 72 graus. Dá para ver? Então, só que eu sei que aqui é o grau 144. Por quê? Porque se eu pegar e eu fizer a conta 72 graus mais 72 graus, 2 mais 2 é 4, 7 mais 7, 14. Então, aqui é uma linha no grau 144. Mas se eu não vou ficar fazendo conta agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar novamente, vou fazer de conta que isso aqui é meu grau 0. E beleza. Eu vou do 0 até 72 graus, vou fazer outra marquinha. Ótimo. Se eu adicionar 72 graus no 144, vai me dar de resultado 216 graus. Então, esse pontinho aqui faz referência ao grau 216. E eu vou fazer a linha até o ponto central. Deixa a linha aqui direitinho, que não foi direto para o centro. É isso, precisa estar aqui alinhadinho para o centro. Beleza? E aí eu vou repetir o mesmo procedimento, vou fazer de conta que isso aqui é minha linha, meu ponto 0, meu marco 0. Eu vou fazer aqui outra marca de 72 graus. Vou juntar o centro com um risquinho. E só para ilustrar aqui, se eu adicionar 72 graus, aqui vou ter 882. Então, essa linha aqui corresponde ao grau 288. Então, vocês podem ver que a gente já dividiu o nosso disquinho em 5 partes iguais. Como esse disquinho tem esse buraco aqui, eu posso alinhar, eu posso desconsiderar ele, tanto faz, ou eu alinho um pouquinho aqui com uma dessas linhas de referência. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar o disquinho, ele não pode mexer, tá? Ele tem que estar bem alinhadinho com o centro que eu marquei. E eu vou dar continuidade nessas 5 linhas até o centro do disquinho. Para isso, eu preciso garantir, eu vou aproximar mais aqui, que essa linha que não se mexa. Não pode se mexer o disquinho. Senão, as partes da pizza vão ficar não vão ficar iguais, não. Então, beleza, aqui eu vou até o centro. Ótimo. Eu vou continuar apertando aqui direitinho. Legal. Apertando. Não pode se mexer o disquinho. E eu estendo essa linha. Ótimo. E aqui também. Eu vou apertar aqui. Vou apertar contra a superfície. Legal. E vamos continuar traçando essas linhas, né? E aí o importante é que elas se encontrem no centro e também é muito importante que elas vejam, né? Acho que daria para ajustar essa linha aqui, mas em geral a divisão é igual.
Então, tudo bem. Agora a gente vai falar das tintas, da preparação das tintas, né? Então, vejam, isso aqui eu vou guardar, porque pode ser que eu precise para outra criação de mandala. Então, eu vou guardar esses dois aqui numa pasta que eu tenho. E vamos iniciar com as tintas. Aqui, vejam, eu gosto de reciclagem, então eu acabo reciclando num pratinho, né? Então, nós vamos ter uma primeira cor que ela é a cor âncora. Essa cor é a que vai dar a pauta na espiral e vai me ajudar a eu não me perder. Então, primeira coisa é checar como que tá essa consistência. Se você tá usando uma tinta que tá muito líquida, lembre de botar maisena para encorpar ela. Agora, se você tá usando uma tinta como essa, que ela tá bem espessa, há um tempão que eu não uso essa tinta, veja. Ela tá muito, muito, muito espessa, como vocês podem ver. Observem, né? Então, nós vamos ter que aplicar aquele medium de pouring, tá? Então, nós vamos limpar aqui a ferramenta, como vocês podem ver. A gente vai limpar. E eu vou colocar aqui as outras tintas para ver como que tá a consistência. Observem que ela sai muito mais fácil. Dá para ver? Ela realmente sai muito mais, de um jeito muito mais simples. E essa tinta aqui, que é a mais clara, vejam que ela tá ainda mais líquida. Então, eu tô com 3 consistências diferentes aqui, que vocês já podem observar de vez, né? Legal. Então, dito isso, nós vamos começar a fazer uma aplicação aqui do Pure Medium. No Brasil, essa tinta, ela se conversa bem com uma mistura de água e cola branca, que em substituição do Pure Medium. A cor Fix tem também um Pure Medium que é legal. Então, podem usar, né? Às vezes também é legal usar um pouquinho de água, como vocês podem observar aqui, tá? Beleza. Então, aqui vamos continuar mexendo nas tintas até chegar numa consistência que seja legal, né? Que seja uma consistência de cremosidade. É muito importante a cremosidade. Tá? Então, vamos limpar aqui a ferramenta e vamos misturar agora na outra cor, né? Então, tomando cuidado de não misturar, né? Porque depois a gente pode realmente poderíamos misturar as tintas aqui, mas depois o que sobrar a gente vai guardar no potinho, então melhor deixar separado. A outra clara a gente não vai fazer nada porque ela tá bem. Vamos pegar aqui a ponta do lápis e nós vamos iniciar com a nossa âncora, a cor âncora, né? E vejam que se forma aquele biquinho que a gente falou e a tinta não cai. Legal? Aí que tá bom. Aí realmente que a tinta tá boa. Então, com muito cuidado, com muita calma, vejam que a tinta não vai caindo. Aqui no centro da mandalinha, a gente vai colocar com calma, descendo com muita, muita calma aqui, gente. Vamos colocar o nosso ponto central.
Vejam que eu vou descendo pouco a pouco. Importante que esse ponto, vamos dizer que ele tem que ocupar as 5 partes de forma igual, ok? Então aqui vamos continuar colocando, pressionando um pouquinho mais só para ter um ponto um pouco maior, né? Se você achar que não tá tão certinho o ponto, você corrige aqui com um palitinho. Dá para corrigir com um alfinete. Ali vocês podem ir trabalhando conforme necessário, né? Então vejam, ficou redondinho, bonitinho. Se eu quiser mais textura, então aí a gente pode simplesmente colocar mais tinta. Mas assim, tô achando que tá legal, tá bonito até, né? Tá ótimo. As 5 partes aqui estão iguais. Então, acho que tá legal. E agora, vejam, com o mesmo um palito de churrasco fininho, um palitinho de dente, acima das linhas guias, nós vamos colocar pontos pequenos, que vão ser a nossa primeira referência. Importante comentar com vocês que às vezes o grafito do lápis não deixa essa ponta ficar tão legal. Então a gente tem realmente que fazer questão. Eles têm que ter a mesma distância em relação ao centro, porque senão, caso contrário, não vamos ter essa referência que é muito importante, né? Isso tem que parecer justamente com a linha central. Tem que estar muito bem arrumadinho aqui, beleza? Ótimo. Agora vocês vão falar mais. E para completar a linha, então eu vou pegar com a mesma cor roxa no meio desses 2 pontos. Vamos colocar um ponto no meio do mesmo tamanho e da mesma distância do ponto central em todos os espaços, como vocês podem observar aqui. Se precisar repassar o ponto, porque ficou muito menorzinho, então faz a mesma questão, tá bom? Legal. Deu para ver? Ok, e agora no meio a gente vai colocar também 2 pontinhos. Um pontinho aqui e um pontinho do outro lado. A gente só tem que tomar cuidado aí com as distâncias, né? Como vocês puderam observar. E a gente tem que... Agora se faz muito importante a questão da consistência da tinta, porque cada ponto ele tem que ocupar um lugar diferente. Cada ponto é cada ponto. Senão, ali o que vai acontecer? Pode se misturar as tintas, que é uma coisa que a gente não quer. Ótimo, né? Então, sensacional. Vamos lá. Vamos ir colocando os pontinhos com muito cuidado. E olha como que ficam. Tem uns pontinhos aqui que ficaram um pouquinho mais juntos do que outros, mas tudo bem. Vamos iniciar a segunda linha. O que acontece com a segunda linha? A segunda linha, eu vou iniciar novamente com a mesma ferramenta, mas com a cor dourada. Eu vou colocar o ponto no meio do ponto dourado e do ponto violeta, mais escuro, tá? Ótimo. Então aqui, vejam, o ponto, ele pode ficar um pouquinho
maior, tá? Eu posso pegar um pouquinho mais de tinta, mas aqui o pulo do gato é que eu tô usando a mesma ferramenta e eu consigo fazer pontos de tamanhos diferentes. Por que isso? Por conta da quantidade da tinta. E outra coisa que beneficia é o fato de que eu tô aqui controlando a mão, tá? Então, dá pra ver? Vocês podem fazer esse ponto para a direita ou para a esquerda, tá? Vocês que escolhem. O importante é ter a consistência. Sempre. Muita consistência nessa hora, tá bom? Então, beleza. Vamos ver aqui. Então, aqui eu preciso completar o círculo e eu vou completar com a cor mais clara, tá? Então, com a mesma ferramenta novamente, no meio dos 2 pontos, de cada 2 pontos, eu vou colocar um pontinho que seja igual do que o ponto dourado. Eu preciso manter essa consistência. A gente precisa realmente dessa consistência toda. Legal? Isso aqui é muito importante. E a gente tem também que dar continuidade no círculo, tá? Isso aqui realmente a gente fez os pontos dourados de primeiro, mas nós temos que estar cientes, ter ciência de que a gente precisa completar o círculo. E às vezes pode ser que a gente encontre alguns gaps de espaço ali entre um ponto e outro, né? Então, a gente vai com calma, né? Vejam que aqui se juntaram 2 pontos. Eu vou mostrar como eu vou corrigir. A gente poderia esperar secar e remover esses pontos, ou a gente tira para fora esse excesso de tinta, como vocês podem ver aqui. E a gente, então, coloca... Agora a gente, com muito cuidado, aqui eu tô tirando, tipo, o volume da tinta. Tá? Isso aqui é o volume mesmo da tinta. E vamos colocar um pouquinho de... Vamos pegar com um pincel bem fininho. A gente pega a cor base, que é preto, e vejam aqui com muito cuidado para não encostar e não destruir o trabalho que já tá feito, né? Então a gente acerta aqui. Dá para ver? Aqui ficou mais pretinho, mas tudo bem que a gente vai... nós vamos preencher de pontinhos tudo isso. Então, como a gente pegou pouca tinta, não há necessidade de esperar muito tempo. A gente só tem que ter certeza. Podia fazer um ponto, faz outro depois, ou fazer de vez, né? E vamos continuar então aqui na nossa empreitada. Ótimo. Vamos colocar aqui os pontinhos. E a gente assim completa a segunda linha. Vocês veem se precisam dar uma ajustada. Dá para dar uma ajustada em alguns pontos. Não há problema nenhum de se fazer
de se fazer isso, né? Então, agora para a terceira linha, nós vamos pegar um pouquinho mais de tinta com a mesma ferramenta e vejam novamente que aqui o pulo do gato realmente é pegar mais tinta com a mesma ferramenta. Legal? Ótimo. Então, agora feito isso, agora nós vamos pegar e vamos revisar se os pontos precisam de mais, como vocês podem ver aqui, se os pontos estão precisando de mais de ser acertados, de ficarem um pouquinho maiores. Beleza? Ótimo. Então, aqui agora vamos com o ponto mais claro. Então, eu tô remexendo aqui na tinta. Vamos colocando os pontos. Eu tô colocando também aqui mais tinta, mas tem que tomar cuidado de não pressionar muito contra a superfície para os pontos não ficarem tão juntos. Vejam que aqui há mais espaço do que aqui, tá? Entre os pontos, aqui há muito mais espaço, realmente, né? Então, vamos ir colocando aqui os pontinhos. É simplesmente se ajustar, né? A gente vai ajustando de acordo com a necessidade, né? Então, ótimo. E assim a gente termina essa parte, né? Agora vejam, vem uma parte que é um pouco difícil. Com a mesma ferramenta, apenas um tiquinho. Vejam, a gente consegue colocar um ponto, micro ponto, extremamente pequeno. E requer realmente muito treino para se fazer isso. Mas não é impossível, tá? No absoluto, não é impossível, só precisa ser de treino. Em alguns lugares vai ser um pouquinho mais desafiador, como vocês podem ver aqui. Mas é só tendo a ciência de que a gente tá apenas, né, pegando muito pouco, muito pouco dessa ferramenta aqui, né? Então, muita pouca tinta, a gente tem que ter ciência realmente disso aqui, né? Então, ótimo, vejam que lindo que fica. E agora vamos para a próxima etapa. Vejam que legal que ficou, né? Fica bem legal. Agora nós vamos aproveitar essa cor aqui para fazer uma transferência de cor. Essa transferência se faz ou pelas cores mais claras ou pelas cores mais escuras, né? Então aqui nós estamos indo do escuro para o claro, como vocês podem ver aqui. Aqui realmente ficou extremamente pequeno, né, o espaço, mas tudo bem. Vocês vão ver que no total a mandala vai ficar linda. Então nós vamos pegar essa cor aqui bem clarinha
super clara, que vocês podem ver aqui. Mas sempre o princípio que vai regir, vamos dizer aqui, o tudo, é trabalhar a cor âncora primeiro, né? Vejam que aqui o gap de espaço é maior até. Vamos ver, né? Então, aqui, observem os espaços e aqui que a gente tem que definir se vai mudar de ferramenta ou vai continuar com a mesma, né? Então, vejam, sobrou tudo isso aqui de tinta. Eu não gosto de desperdiciar tinta, então vou pegar, antes de iniciar com a outra cor, vou pegar o que sobrou que eu possa aproveitar. Lembrando que eu já tinha usado essas cores, né? Então, ficou isso aqui. Eu vou puxar aqui. Perfeito, o que precisar. E agora falta essa cor mais escura, essa tinta aqui. Já vou tirar. Ótimo. Então, aqui eu vou, uma vez que já fiz isso, então eu vou colocar as duas cores ali. Como que eu vou fazer isso, né? Então, eu vou pegar primeiro essa cor clarinha. Essas tintas acabaram endurecendo muito e eu realmente preciso mexer nelas, né? Então, olha, vejam como ela tá bem pastosa. Igual, exatamente igual do que naquele caso lá naquele caso lá que a gente já conversou, né? Então, vejam, eu vou colocar o Pouring Medium para dar essa cremosidade desejada. E agora, vejam, tem que mexer bastante. Às vezes até que é bom colocar um pouquinho de água também junto. E é outra coisa que a gente precisa fazer, né? Mas, bom, eu vou misturar elas, cada uma por separado, como vocês podem ver aqui. Ótimo. E aqui, eu quero fazer uma mistura de tinta. Vou misturar um pouco das duas. Geralmente eu tenho aquela regra de colocar, vamos dizer, o escuro no claro e tal, mas nessa ocasião realmente apenas precisa misturar as duas tintas e pronto, né? Então já tô com 3 cores aqui legais. Agora eu vou pegar a mini mandala e eu vou começar com a cor âncora, né? Vejam que há um tempinho que a tinta tá aqui, mas ela tá legal. Então eu vou pegar mais tinta, como vocês podem ver aqui, tá? Aqui, ótimo. E vejam que aqui estamos dando continuidade, na espiral. Mesma coisa aqui. E aqui, por exemplo, a gente até poderia brincar de colocar mais textura na pintura. A gente realmente poderia brincar, certamente poderíamos brincar
de colocar essa textura adicional que a gente tá precisando, né? E assim, é como que vai dar uma sensação de que a gente tá mais como saindo. A espiral fica maior e fica como com mais textura também, né? Então também mesma história aqui. Vou pegar a cor mais clara e vou colocar bem no meio dos dois pontos. Eu vou colocar a tinta. Tá? Se a gente achar que o ponto não está de acordo com o esperado, a gente sempre pode dar uma acertadinha com a agulha, pode acertar, tá bom? Dá pra ver? E ali vai ter o pontinho central, né? Então, veja aqui. Ótimo. E vamos colocando com muita delicadeza os pontos. Observem que a expansão do centro deixa aquele gap muito maior, incluso para os pontos que antigamente estavam mais próximos, né? Então, ali nós vamos ter que usar novamente esse truquezinho de apenas molhar um pouquinho da ponta da tinta que vocês veem aqui e colocar um pontinho. Tá certo? É um microponto, gente. Show! Agora falta bem pouquinho pra gente acabar. Então, nós vamos pegar agora sim a parte de trás do palito de espeto. Nós temos que dar uma checada nessa tinta porque é um tempinho já que ela tá exposta ao oxigênio do ar, né? Então a gente precisa realmente dar uma mexida aqui importante, né? Show. Agora, vejam, vamos pegar com a parte de trás do palito, também dá para fazer. Vocês podem calcular com a parte de trás de um pincel, tá? Se não tem um palito de espeto, vocês podem tranquilamente fazer isso aqui. Legal? E sempre, por exemplo, aqui a gente já começa a dar mais textura. Dá pra ver? Parece um dantop. Então, ali que nós precisamos, podemos colocar em todos mais textura. Dá pra ver?
E a gente continua aqui trabalhando nessas texturas. A gente precisa ser consistente, né? Então, não pode ser que a gente esteja, vamos dizer... Vejam, essa tinta aqui, eu adoro essas tintas metalizadas. Quem tá com tinta muito líquida, gente, é só botar um pouquinho de maisena ou farinha de milho que vai dar muito certo. Agora nós vamos pegar aquela cor intermédia. Não precisa dar aquela textura, tá? Mas se der certo, a gente consegue colocar os pontinhos um pouquinho mais gordinhos. A tinta tem que estar mais encorpadinha para fazer essa forminha mais redondinha, texturizada e acompanhar a textura dos pontos dourados. Legal. E agora, novamente, com a pontinha, apenas a gente molha um pouquinho e coloca aquele microponto. E não se preocupe se você não consegue, pode usar uma agulha, tá? Não há problema, é questão de treino, treino, treino e mais treino. Legal? Vejam que aqui se juntaram um pouco a cor dourada com a cor. Vamos aguardar para acertar isso ali, né? E vamos continuar colocando os micropontinhos aqui. Beleza, então aqui vejam que acho que coloquei a mão e acabou ficando mais pra cima, né? Ficou como um dantop. Aqui eu vou passar aqui pelo meio com muita pressão pra fora, como vocês podem ver ali. Aqui a gente tira para separar, fazer essa divisão. Então acaba tirando um pouquinho do excesso de tinta, tá? Para fora, beleza. E ali nós vamos pegar o pincel novamente com a cor do fundo. A gente com muito cuidado, gente, isso aqui com muito cuidado, acerta as bolinhas, como pode ver aqui. Ótimo.
E aqui nós vamos pegar mais tinta ainda e vamos fazer pontos maiores. E eu vou cuidar agora um pouquinho mais a distância para evitar. Vejam que aqui já ficou como um chiclete, né? Mas a tendência da tinta, ela fica assim e ela puxa para baixo, né? Ah, perfeito. Vejam. Aí dá para ver a continuidade, né? Aqui a ideia é não quebrar o sentido da espiral, né? Então aqui dá para pôr outra camada. Essa tinta é fantástica, ela fica depois com uma textura assim super boa. Realmente muito boa mesmo. E aqui eu tô só fazendo o ponto um pouquinho mais separado, para não misturar as tintas mesmo. E praticamente a gente aqui já estamos já na conclusão. Aqui eu vou pegar mais para fazer um pouquinho mais de textura. E nós vamos completar o círculo com a cor turquesa. Então, nós vamos ter uma série de 3 cores violeta, 3 cores turquesa. Vejam que aqui já também ficou meio espessa a tinta, né? Aqui onde eu moro, onde eu tô fazendo isso, tá ventando muito. Então, isso faz com que a tinta acabe secando muito rápido. E eu tô usando a parte de trás do pincel novamente. O ponto fica maior só porque eu tô recolhendo mais tinta, eu tô colocando mais tinta. Mais uma vez, vejam que lindo que vai ficando. Então, nós vamos pegar com a ponta do palito e vamos criar pontos pequenininhos, mas vejam que eles acabam sendo cada vez maiores por conta de que o centro ficou expandido. Então, acaba tendo uns gapzinhos aqui. E já para finalizar com a mesma cor turquesa e com a parte fina do palito de espeto, a gente vai colocar pontos do mesmo tamanho aqui bem na borda, né? E vocês vão falar, Yossi, você tá carregando tinta e como você consegue fazer pontos do mesmo tamanho, eles não vão diminuindo a cor?
porque eu tô pegando muita tinta e eu tô pressionando pouco. Então, quando isso acontece, a gente acaba não fazendo com que em cada vez que a gente pousa a ferramenta, ela fique de tamanho diferente, né? Ela, de fato, tá no mesmo tamanho. Então, aí fica super tranquilo. Aqui fica show de bola, né? Vamos continuar. E o toque final aqui, que é uma delícia de se fazer, é colocar um monte de pontos de forma aleatória, né? Aqui, nessa parte preta, que fica preta, né? A gente já acaba colocando muitos pontinhos, fica bem legal. Fica super bonito, como vocês podem observar aqui. Dá para fazer esse trabalho sem compromisso, de forma bem descontraída. É só se preocupar em preencher e que os pontinhos fiquem gordinhos. Eu tô usando a ponta fina do palitinho de dente e tô usando a cor lilás mais clara, por ela ter uma consistência mais simples. E também porque eu quero um contraste legal com essas cores turquesas. Então, como a gente terminou a última linha com a cor turquesa escura, então fica legal. A cor violeta clara vai dar um up ali que vai ficar bacana. Vamos continuar.
pessoal, e com isso finalizamos a pintura da quarta mini mandala. Vejam que linda que fica. Vocês podem recriar essa arte com as cores que vocês desejarem. Monocromático, policromático, das cores que vocês quiserem. Vejam que lindo que fica. E vamos deixar secar e nos preparar para a próxima mini mandala. Até logo!